Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Que essa noite possamos entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando: vem, esta é a hora da adoração. Digno de todo louvor e adoração ao nosso Deus maravilhoso. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.
Hoje, primeiro dia da primavera, dia quente. Começa o mês de setembro com as flores dos ipês anunciando a chegada dessa estação. Estação em que a gente vê tudo um pouco mais belo, né? E graças a Deus por isso. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 30. Salmo 30. Davi louva ao Senhor por causa da sua bondade, que o livra da angústia e traz a cura. Salmo 30 diz a palavra: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Convertestes o meu pranto em folguedos. Tirastes o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. E o texto que nós geralmente nos lembramos apenas da última parte, mas o verso 5 que diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. E graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque, ó Deus, o Senhor é o nosso socorro em tempos de angústia. O Senhor, ó Deus, é quem o poder, ó Pai, de restaurar e de transformar vidas. O Senhor, ó Deus, é aquele que, na tua misericórdia, retém a ira e faz, ó Deus, com que o nosso coração ele se alegre na tua bondade. O Senhor, ó Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro, o bem presente, ó Deus, na hora da angústia. O Senhor, ó Pai, que traz refrigério para a alma cansada e que fortalece, ó Deus, aqueles que têm o espírito abatido. O Senhor, ó Pai, que é digno de louvor e de adoração. A nossa rocha, ó Deus, a nossa salvação. Estende, ó Deus, as tuas mãos para nos abençoar. Estende a tua mão, ó Deus, para a tua igreja, para o teu povo. E o Senhor, ó Deus, manifeste, ó Pai, do teu poder, trazendo, ó Deus, cura para os enfermos, fortalecendo, ó Pai, aqueles que estão fracos e levantando, ó Deus, os abatidos, libertando, ó Pai, os cativos e oprimidos. Ó Pai, o Senhor é o único, digno de louvor e adoração. E nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, como igreja, corpo, família do Senhor, para juntos exaltarmos e engrandecermos o teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha a liberdade, ó Pai, de atuar, ó Deus, em nossas vidas, de atuar, ó Pai, em nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa noite, nos louvores, nas orações, e principalmente através da tua palavra. E que nós, ó Pai, estejamos com os nossos ouvidos atentos,
e corações abertos àquilo que o Senhor, ó Deus, tem a tratar conosco. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova, ó Deus, a cada manhã sobre as nossas vidas, nos dando assim, ó Deus, a oportunidade de viver, ó Deus, mais esse dia na presença do Senhor, e no qual nós estamos aqui reunidos com toda a liberdade para engrandecer, ó Deus, a Ti, o único Deus verdadeiro, digno de louvor e adoração. Colocamos isso diante de Ti, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. A palavra diz que devemos salmodiar, louvar ao Senhor, porque isso convém aos santos. Então vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. E os irmãos também têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Como o pastor acabou de ler, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria é só o Senhor que pode nos dar, né? Porque o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas. E que possamos realmente falar desse amor para muitas pessoas, né, que estão sedentas do seu amor, sedentas da tua palavra. Que possamos cantar desse amor do Senhor para sempre e para sempre. Amém? Alcançou e nós somos gratos a Ele por isso, pelo amor dEle pelas nossas vidas. Glória a Ele por isso, amém? Santo, santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor.
Senhor Jesus. Ele é santo, santo, só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém. Senhor, nós não cansaremos, Pai, de te louvar e de te adorar nesse lugar, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, porque dia após dia, Pai, o Senhor tem mostrado, Senhor, o grande amor nas nossas vidas, Pai. Por isso, nós estamos alegres, nós somos gratos, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Porque o Senhor tem operado milagres, Pai, no meio da tua igreja, Deus. Mas o maior milagre, Pai, o maior de todos, Deus, é o teu grande amor por nós, Deus. Isso não há o que pague, Deus. Já foi pago, Senhor, naquela cruz, o sacrifício do Senhor pelas nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, a cada dia, Pai, a cada manhã, que o Senhor dê a chance, Pai, da gente abrir os nossos olhos, Pai. Gostaria, Senhor, de deixar a nossa gratidão aqui, Pai, nesse lugar. Gostaria de dizer, Pai, que nós o amamos, Pai. Gostaria, Senhor, de pedir que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações também, Pai, assim como falou no louvor. Fale também, Pai, através da tua palavra, Pai. Mas hoje, Deus,
nos derramamos na tua presença, Pai, só para agradecer, Deus. Agradecer, Pai, pela semana, te pedir que o Senhor esteja conosco na semana que se inicia, Pai, e dizer, Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. A Tua igreja, Senhor, te ama, te adora e agradece, Pai, pelo Teu grande amor nas nossas vidas, Deus. Fala com cada um, Pai, no íntimo, no particular, Deus. E que, Pai, a gente não vá embora para casa, Deus, sem sentir a Tua presença, Pai. Sem sentir o Teu grande amor, Deus. Não precisa de prova, Pai, não precisa de nada. A nossa vida, Pai, é a maior prova, Deus, do Teu amor por nós, Pai. Te agradecemos, Pai, Tua igreja te ama e te adora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus, glórias a Deus. A igreja pode se sentar, amém. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus sempre nos exorta a não andarmos ansiosos. Às vezes é difícil. É cada preocupação que a gente tem. Porém, a Bíblia diz que devemos colocar diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. E o resultado é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardar a mente ou o coração refere-se literalmente a pôr guardas. É o que Deus faz. Ele nos preserva. Ele nos ajuda. Por isso nós clamamos, nós oramos, pedimos, mas também agradecemos. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado, agradecemos ao Senhor pela provisão, agradecemos ao Senhor pela proteção que Ele derrama sobre cada um de nós. Nós vamos orar nesse momento. Se você tem algo para apresentar diante de Deus, coloque isso na presença dEle, mas tendo a plena certeza de que Ele está agindo, intervindo e fazendo a vontade e o propósito dEle ser cumprido acima de todas as coisas. Nós muitas vezes ficamos tão fechados em nós mesmos que esquecemos que Deus em tudo Ele tem um propósito estabelecido. E o principal deles, é claro, é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Temos o caráter de Cristo. Vamos orar? Pai amado, nós bendizemos ao Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele, ó Pai, que guarda, ó Deus, o nosso coração, que guarda a nossa mente. Diante de tantas preocupações e ansiedades, que muitas vezes, ó Deus, nós nos deixamos ser levados pelos sentimentos e pelas circunstâncias. Mas o Senhor, ó Deus, sempre nos exorta e sempre nos alerta para confiar, ó Deus, em Ti, para confiar, ó Pai, na Tua palavra, porque o Senhor é fiel. O Senhor, ó Deus, cuida do Teu povo. O Senhor, ó Deus, preserva, ó Pai, aqueles que são seus. Por isso nós Te louvamos e bendizemos ao Senhor. Mas eu peço a Ti, que o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre a vida da Tua igreja, sobre cada necessidade que está sendo colocada neste momento diante do Teu altar. O Senhor, ó Pai, como eu disse, que tem, ó Deus, o poder de curar e restaurar vidas. O Senhor, ó Deus, que tem, ó Pai, o poder, ó Deus, de restabelecer, ó Pai, as forças daqueles que estão fracos, desanimados. O Senhor que nos fortalece na nossa caminhada, que nos preserva, ó Deus, no vale da sombra da morte. O Senhor, ó Deus, que nos leva para as águas de refrigério, nos conduz pelas veredas da justiça. O Senhor, ó Deus, que na Tua bondade e misericórdia está sempre nos acompanhando. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, estende a Tua mão, ó Pai, sobre cada coração, ó Deus, sobre cada família, sobre cada necessidade, ó Pai.
Engrandece, ó Deus, o Senhor, o teu nome aqui em nosso meio. Manifesta, ó Pai, da presença, ó Deus, e da glória do Senhor sobre as nossas vidas. E que nós realmente possamos, ó Pai, reconhecer as nossas limitações e a nossa dependência de Ti. Descansar no Senhor, ó Deus. Aprender, ó Deus, a confiar em Ti. Assim, ó Deus, como os Teus servos confiaram. Assim, ó Deus, como Abacuque orou. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nem gado no curral. Ou seja, não importa qual é a circunstância, não importa, ó Deus, o que esteja se passando, mas ainda assim, nós continuaremos confiando no Senhor. O Senhor, ó Deus, que nos leva para, ó Deus, os lugares altos, nos leva para perto de Ti, nos faz, ó Deus, realmente olhar além das circunstâncias, sabendo que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, principalmente das nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos e engrandecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 9. Nós vamos meditar hoje do verso 32 até o verso 43. O tema para a nossa mensagem de hoje é milagres, a ação poderosa de Deus na vida da igreja. Atos capítulo 9, a partir do verso 32, diz: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, para nós compreendermos plenamente esta passagem, nós devemos recordar o contexto histórico e teológico que nós estamos trabalhando aqui. A igreja em Jerusalém, nós vimos que ela cresceu rapidamente, mas depois, com a morte de Estevão, o evangelho passou a se expandir para além das regiões de Jerusalém. E o livro de Atos, ele nos apresenta o Espírito Santo atuando através dos apóstolos para estabelecer a igreja depois da assunção de Jesus. E a partir aqui desse capítulo 9, nós começamos a observar a expansão do ministério apostólico. A perseguição à igreja após a morte de Estevão, nós vimos que ela dispersou os discípulos, mas os apóstolos continuaram em Jerusalém.
No entanto, com o crescimento da igreja, os apóstolos eles começaram então a sair para fortalecer os discípulos convertidos e ver também o que Deus estava fazendo através desses discípulos, assim como também ensiná-los sobre a sã doutrina. E essa passagem, ela destaca para nós o poder contínuo de Deus, que é manifestado em milagres, confirmando então a verdade do Evangelho e o estabelecimento do reinado do Messias ressuscitado. A igreja, ela enfrentava a perseguição, porém, ela crescia pelo testemunho autêntico e pela demonstração do poder de Deus. E o ponto central que nós vimos da manifestação deste poder se deu exatamente na conversão daquele que se tornou o maior perseguidor e exterminador de cristãos, a conversão de Saulo, que nós trabalhamos na semana passada. Nós vimos que após a conversão de Saulo, e depois também de umas mudanças políticas na região, como por exemplo Herodes Agripa, ele assume o lugar de Pôncio Pilatos. Pilatos é destituído ali como procurador de Roma sobre a cidade da Judéia, e aí os romanos colocam Herodes Agripa. Isso marca a passagem de um governo romano mais direto e centralizado para um governo sobre um rei que era membro da dinastia ali de Herodes e que de certa forma tinha o apoio de Roma, mas o perfil político dele era mais condizente, vamos dizer assim, com a cultura do povo e também mais próximo ali do sentimento local dos habitantes. Provavelmente por isso que se deu então uma amenizada, uma tranquilizada na perseguição ali em relação à igreja, além, é claro, da conversão do apóstolo Paulo. Nós vimos que a igreja passou a ter ali um período de paz. Se voltarmos aqui no verso 31, diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Lucas, o escritor de Atos, ele nos informa que Saulo ele foi enviado para Tarso, que era a sua cidade natal. E aí, então, por quase 2 capítulos e meio, o foco da narrativa volta novamente para o ministério de Pedro. Lembre-se que Lucas vai relatando os atos de Pedro. Depois chega no capítulo 9, ele começa, aliás, 8 e 9, ele começa a falar da perseguição por causa de Saulo. E aí, depois dessa perseguição e a conversão de Saulo, ele volta novamente agora a falar do ministério de Pedro. E Lucas, então, faz aqui uma ponte entre Pedro, que vai ser usado para começar a quebrar as barreiras que existia ali entre judeus e gentios, para o ministério daquele que passaria a ser chamado Paulo, que seria totalmente voltado para os gentios. Então, nesse trecho, 2 acontecimentos aqui se destacam para nós. Um é a realização dos milagres que Pedro faz. E o outro é a conversão de Cornélio, um gentil, que, se Deus permitir, nós trabalharemos isso na próxima semana. E também uma possível razão pela qual Lucas ele passa então a fazer essa ponte, ela está relacionada talvez à própria cidade aonde Pedro se dirigiu, que é a cidade de Jope, onde ele ressuscita ali Dorcas e fica então hospedado na casa de Simão o curtidor. Irmãos, é interessante você perceber que aqui já começa uma quebra de barreira na vida de Pedro. Porque ele fica hospedado na casa de um homem que trabalhava com peles de animais mortos. Ele curtia a pele de animais. Para um judeu, estar num lugar como esse era considerado totalmente impuro.
Mas Pedro estava hospedado exatamente na casa de alguém que, na concepção judaica, ele nem deveria estar. Mas ali estava ele, de certa forma, Deus já começando essa quebra de paradigmas na vida de Pedro. E a cidade também aonde ele está é interessante, porque ela nos remete a uma história conhecida lá no Antigo Testamento. A história do profeta Jonas. Jonas, quando foi chamado por Deus, ele desceu até Jope para tentar fugir para Tarsis. Irmão, Tarsis aqui não é a mesma cidade de Tarso, tá? São duas cidades bem diferentes. Tarso era a cidade do apóstolo Paulo. Tarsis era uma outra cidade para a qual Jonas estava fugindo do chamado que Deus lhe havia dado. Quando você vai aqui para o livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento, aqueles que são bons de Bíblia encontram Jonas rapidinho, né? Porque faz parte do que nós conhecemos como profetas menores. Jonas capítulo 1 diz assim, a partir do verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Assim como Deus chamou Jonas para levar a sua mensagem a um povo gentil, que eram os ninivitas, ele também estava prestes a fazer algo semelhante com Pedro. E essa conexão, então, sugere que a discussão aqui pode estar relacionada a essa transição, a esse momento de transição e de compreensão de que a mensagem, a missão era levar o evangelho até os confins da terra. Os milagres que nós vemos aqui relatados revelam para nós a soberania de Deus sobre a vida e a morte. E também reforça a doutrina da graça. Graça que regenera e atua. E opera, então, independente das limitações humanas, confirmando o evangelho através de sinais. Jesus deixou bem claro que estes sinais irão de acompanhar aqueles que creem. Então Deus estava confirmando, através dos sinais, o ministério dos apóstolos e a mensagem que eles estavam pregando. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 4, diz assim, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Veja que tudo isso evidencia que Jesus ressuscitado, ele continua a agir através da sua igreja, não apenas salvando almas, mas trazendo restauração total à vida do ser humano. O que nós vamos aprender aqui, irmãos, é que a manifestação do poder de Deus de quem anda nos passos de Jesus. Pedro, ele passou aqui a ter o que nós podemos dizer de um ministério itinerante. Ele começou a andar pelas cidades, aonde a palavra foi pregada e havia ali discípulos. Então ele estava viajando por várias regiões para evangelizar e visitar os irmãos para trazer ali encorajamento e também levar a palavra de Deus. E aqui então ele se dirigiu à cidade de Lida, que era um distrito ali da Judéia, onde provavelmente alguns irmãos foram evangelizados, talvez durante o Pentecostes, ou mais provavelmente por Filipe. Lembra de Filipe, o evangelista? Quando ele estava descendo para a estrada de Gaza ali,
ele foi subindo toda aquela região litorânea pregando a palavra. Provavelmente essas pessoas tenham recebido a palavra através de Filipe. Primeiro ponto que nós destacamos aqui de alguém que anda nos passos de Jesus é o poder soberano de Deus sobre a vida e sobre a morte. No verso 34, nós temos aqui a cura de um homem. E Pedro dirige-se a esse homem, dizendo o seguinte: disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Depois, lá no verso 40, nós temos a ressurreição de Tábita, conhecida como Dorcas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Irmãos, a cura de Enéias, que estava paralítico já há 8 anos, e ele jazia na cama, e a ressurreição de Dorcas, foram duas manifestações sobrenaturais de Deus, algo que mostrou o testemunho do poder de Deus e o poder do Evangelho. Pedro, com toda a autoridade, ele disse a esse homem, Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E o que acontece é que no mesmo instante, esse homem se levantou. E imediatamente, irmãos, isso mostra a força do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se que Pedro, ele não curou no nome dele, ele disse, Jesus Cristo te cura. Então levanta dessa cama e arruma o teu leito. O verbo curar aqui, irmãos, indica uma ação imediata, uma ação eficaz do Senhor, revelando a autoridade que ele tem sobre as doenças físicas. E aqui, Jesus é claramente apresentado como o único e verdadeiro capaz de curar pessoas. Pela autoridade do nome de Jesus, o Cristo ressuscitado, Enéias foi então restaurado completamente. E a cura, ela foi instantânea. A cura de Enéias, irmãos, fez com que todos aqueles que o conheciam, todos que presenciaram esse fato extraordinário, se convertessem ao Senhor. Isso fortaleceu ainda mais a fé e a esperança de muitas pessoas. O verso 35 diz aqui, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Provavelmente, Enéias era alguém bem conhecido nessa região. E todos que ficaram sabendo da sua cura, converteram-se ao Senhor. Pedro, ao declarar a cura em nome de Jesus, e depois a ressurreição de Tábita ou Dorcas, mostra que o poder que cura e ressuscita é o mesmo que vivifica a alma no arrependimento. É o poder de restaurar vidas, não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Porque a palavra diz claramente que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Essa vida vem através de Cristo. Então, da mesma forma como a cura de Enéias e a ressurreição de Dorcas atraiu a atenção do povo, e muitos então passaram a crer em Jesus. Aqui no verso 42, nós vemos que a ressurreição de Dorcas também ficou conhecida de toda Jope,
diz aqui no verso 42, isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Irmãos, aonde Deus põe a mão, aonde Deus manifesta o poder, aonde Deus faz as coisas acontecerem, vidas se convertem a Deus. Vidas são entregues ao Senhor. Esses dois sinais aqui são evidências da continuidade do ministério messiânico de Jesus. O que dá, irmãos, segurança para a igreja e que fortalece a fé. Eles também nos lembram a doutrina da providência de Deus, um Deus que governa todas as coisas, inclusive o tempo da vida e o tempo da morte. Pedro, o discípulo, ele estava andando nos passos e no poder do seu mestre. Essa autoridade já lhe havia sido dada por Jesus, quando ele caminhava com Jesus aqui na terra. Em Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz aqui, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que Pedro estava fazendo era continuando o ministério que Jesus lhe havia designado. Ministério de pregação, ministério de cura que levava à conversão de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, nós vemos a continuidade do ministério de Jesus através da vida dos apóstolos. Voltando para o nosso texto de Atos, verso 32 diz, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, paralítico. E no verso 38 e 39, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demore em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Irmãos, a disposição de Pedro de estar envolvido com as pessoas e o desejo dele de glorificar a Deus fez dele um instrumento útil através do qual o Senhor pôde reunir ali uma rica colheita para o seu reino. Pedro se dispôs, irmãos, ele estava indo até essas pessoas. O texto diz que ele foi passando pelas cidades, ou seja, ele foi até onde as pessoas estavam. Essa disponibilidade de Pedro levou então a uma oportunidade mais surpreendente do que a cura de Enéas. Deus o usou para ressuscitar Dorcas dentre os mortos. E Dorcas, irmãos, o texto diz claramente para nós que ela foi um modelo adequado do que é uma mulher cristã. Do que realmente é uma mulher cristã. Porque Pedro, ele testemunhou de perto o quanto Dorcas era querida e como a morte dela afetou a vida da igreja. Ao ponto de que, a palavra diz aqui, havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Irmãos, aqui é a primeira e única vez que uma mulher é chamada discípula. Você não vai ver em nenhuma outra passagem alguém ser chamado de discípula. Apenas aqui. Você vê uma mulher chamada de discípula. E o texto diz que essa mulher era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. E ela ajudava as viúvas. E logo então, após a morte dela, a igreja ficou ali abalada com isso.
todas as viúvas estavam ao lado de Dorcas. E elas começaram a chegar a Pedro chorando, mostrando as roupas que ela havia feito para elas. Irmãos, na igreja primitiva, cuidar de viúvas era uma responsabilidade que era levada a sério. Lembra que a primeira confusão, vamos dizer assim, que houve ali, foi por causa de viúvas? Atos capítulo 6. Foi necessário escolher ali 6 pessoas, que seriam posteriormente os diáconos, que iriam cuidar então das viúvas. Isso era algo importante para se fazer. Cuidar das viúvas. Porque naquela época as mulheres elas tinham poucas oportunidades de trabalho. E muitas viúvas ficavam desamparadas, sem alguém para cuidar delas. A perda de Tábita foi um golpe duro para as mulheres viúvas. Mas Pedro, agindo em obediência ao Espírito Santo, ele realiza o milagre de ressuscitar Tábita. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? É a fé dos irmãos dessa igreja. Essa mulher, irmãos, ela morreu. Eles prepararam ela para o velório e o possível enterro. Só que eles não enterraram a mulher. Eles souberam que Pedro estava numa cidade próxima, 15 quilômetros de distância, irmãos. Naquela época, a viagem mais rápida seria feita de carruagem, mas nem todo mundo teria condições para isso. Então, ou geralmente era a cavalo ou a pé. Imagina quanto tempo não levou para que esses irmãos fossem até Pedro e retornassem. Alguns comentaristas vão dizer que levou em torno ali de uns 2 a 3 dias. A mulher ficou lá, naquele cenáculo, esperando. Mas aqueles irmãos, eles criam que através de Pedro, Deus poderia fazer alguma coisa. Irmãos, olha a fé dessas pessoas. Eles poderiam pensar, vamos enterrar a mulher logo. Não, manda chamar Pedro. Provavelmente eles ficaram sabendo dos milagres que Pedro já havia realizado. Lembra que um texto diz que aonde Pedro passava, a sombra dele curava. As pessoas ficaram sabendo. Manda chamar Pedro. Essa mulher é tão querida que ela não pode ir desse jeito. Pedro vai, ressuscita essa mulher, em obediência ao Espírito Santo. Irmãos, isso evidencia que a missão de Jesus, ela continua através da vida da igreja, no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está fazendo a obra, irmãos. E estes milagres conferem a Pedro a autoridade apostólica que Jesus lhe havia dado de anunciar o Evangelho e de operar sinais de confirmação. Deus estava operando esses sinais. Se você voltar aqui no capítulo 2, verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses sinais, irmãos, são sinais da era da plenitude dos tempos. A plenitude na qual o reino de Deus se manifesta na terra. Um reino que ainda vai ser consumado. Mas até que isso aconteça, Deus vai continuar agindo. Deus vai continuar operando. Esse ministério se fundamenta na fidelidade da palavra apostólica e no exercício do Espírito Santo, que capacita a igreja para a missão de proclamar as boas novas. Deus é quem faz a obra, irmãos. Deus opera. Deus realiza.
Irmãos, eu tenho estudado o livro de Atos, e é interessante porque parece que a gente perdeu isso aqui. A gente vai ficando tão, como é que eu posso dizer, bitolado na nossa teologia. E às vezes a nossa teologia impede que a teologia de Deus se realize nas nossas vidas. Eu não sei quanto a você, mas eu ainda creio num Deus que faz milagres. Eu ainda creio num Deus que opera em favor da tua igreja. Só que a gente vai ficando tão preso na nossa teologia que parece que a gente não consegue mais ver isso. Nós não enxergamos mais. Nós colocamos Deus dentro de uma caixinha teológica e achamos que Ele tem que fazer exatamente do jeito que a gente acha que Ele tem que fazer. Deus não está preso à nossa teologia. Deus é fiel à palavra dele. A palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que muda vidas. É nesse Deus que eu creio. Um Deus que, como Paulo vai dizer, ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos no nosso coração. E por fim, nós vemos aqui, irmãos, milagre e fé. A transformação de vidas através do Evangelho. Os sinais da manifestação do poder de Deus levou vidas a se converterem ao Senhor. O texto é muito claro em dizer: todos que viram Enéas, aquele homem que estava há 8 anos paralítico, sem poder andar, e de repente uma pessoa está lá andando pela rua, passeando na feira, e quem que eles veem? Enéas. Mas peraí, esse cara aqui não é o paralítico? Ele não estava lá na cama e não podia andar? O que ele está fazendo aqui? A mesma coisa em relação a Dorcas. O texto diz: isso se tornou conhecido por toda Jope, muitos creram no Senhor. Os sinais da manifestação de Deus, irmãos, são para levar vidas à conversão. Levar vidas à conversão. Não é para engrandecimento do homem. É para que pessoas possam crer. O propósito principal de Deus curar Enéas e ressuscitar Dorcas é vidas transformadas que serviram de testemunho do poder de Deus a todos na cidade de Lida, Sarona e Jope, revelando que o evangelho pregado pelos apóstolos é verdadeiro. Da mesma forma, irmãos, que como nós vimos em capítulos anteriores, Deus usou milagres para confirmar a sua mensagem e autenticar os apóstolos como seus enviados. A cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas se tornou uma chama que levou muitos à salvação.
Então, da mesma forma que a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, o ministério de Pedro trouxe muitos frutos. Quando as pessoas se voltaram ao Senhor, isso mostrou que a verdadeira fé, ela envolve arrependimento e envolve mudança de vida. Vidas que foram transformadas pelo poder de Deus. O ministério de Pedro, irmãos, tanto na cidade de Lida quanto na cidade de Jope, foi habilitado pelo próprio Deus. E isso resultou em quê? Salvação de vidas para o reino do Senhor. Os milagres são instrumentos de Deus para despertar a esperança no seu reino, confirmando que a vida nova em Cristo, ela é real e ela é poderosa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas, irmãos, nós temos que ter um certo cuidado. Um cuidado com a busca sensacionalista pelos milagres. E entender que a verdadeira fé, ela vem do conhecimento e a confiança na obra redentora de Cristo, que é revelada na Escritura. Eu creio em milagres, mas eu creio no Jesus que opera esses milagres para transformar a vida dessas pessoas. Por isso que nós não fazemos sensacionalismo com milagres, porque não é essa a intenção. A intenção é que Deus opere e transforme a vida das pessoas. Vidas transformadas, que entendem a obra de Cristo na cruz. O que nós aprendemos, irmãos, com esse texto e a vida de Pedro, é que Deus continua soberano sobre todos os aspectos da vida, tanto física quanto espiritualmente. E essa passagem nos convida a confiar plenamente nesse cuidado providencial de Deus, na cura da alma, quando for da vontade de Deus, também na cura do corpo. E assim como Pedro, devemos estar disponíveis para que possamos ser instrumentos do poder de Deus. Devemos orar com fé, proclamando que Cristo, Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Isso é o que nós pregamos. Devemos crescer numa fé sólida, que não depende apenas de milagre físico, mas que encontra a verdadeira vida no Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso, irmãos, que nossos sofrimentos e enfermidades não são sinais de que Deus está ausente, mas são oportunidades para que a gente possa exercer a nossa fé de forma paciente, de forma perseverante, sempre confiando na soberania e na bondade de Deus acima de toda e qualquer situação. Da mesma forma como Pedro, somos chamados a depender do poder de Cristo para testemunhar da graça de Deus. E aí eu faço aqui algumas perguntas para que você possa pensar. Você está vivendo com fé na soberania de Deus? Você confia que é Ele quem está no controle? Porque muitas vezes a gente fala que Deus está no controle, só que na hora que a situação aperta, quem senta no trono somos nós. Você já parou para pensar nisso? A gente fala que Deus está no controle, mas na hora que a situação aperta, quem senta no trono somos nós. Queremos determinar como as coisas devem acontecer. Você tem demonstrado compaixão e misericórdia, estando disponível para a obra? Porque Pedro estava. Ele saiu percorrendo as cidades, visitando cada irmão, cada irmã. E conforme ele ia,
Deus estava operando. E acima de tudo, estamos abertos ao agir do Espírito Santo para que Ele nos capacite a servir e restaurar vidas. Então eu convido, irmãos, a cada um de vocês a examinar o seu coração. Onde você tem colocado a sua esperança? Ou melhor, em quem você tem colocado a sua esperança? Como igreja, irmãos, somos chamados a ser instrumentos da graça, a proclamar e demonstrar o amor de Cristo através das nossas ações, das nossas orações, e crer que o Senhor vai operar para glorificar o nome dEle, para expandir o reino dEle. É isso que Deus faz. O que nós vemos nesse trecho aqui, irmãos, é que nós testemunhamos o poder de Deus em ação. Um poder que confirma a mensagem e edifica a igreja. Esse Deus soberano que cura paralíticos, que ressuscita mortos, a palavra diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não mudou. Continua sendo o mesmo Deus. E Ele nos chama para crer e sermos testemunhas da Sua palavra e do Seu poder. É isso que nós somos, irmãos, testemunhas da palavra e do poder de Deus. Você é um milagre de Deus. E Deus quer usar a sua vida para que outras vidas também sejam impactadas. Que essas palavras possam despertar em nós a confiança no poder de Jesus Cristo, movendo as nossas vidas para proclamá-lo, mesmo diante das dificuldades, confirmando que o reino de Deus está entre nós. Você crê nisso? Porque eu creio. O reino de Deus está entre nós. O mesmo Deus que cura, que liberta, que salva, que atuou na vida desses homens, é o mesmo Deus que está atuando nas nossas vidas hoje. É o mesmo Deus que está operando nas nossas vidas hoje. Não se prenda à sua teologia. Olhe para a palavra de Deus. Veja o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Que nós, irmãos, possamos descansar, sabendo que Deus é soberano, para fazer a sua vontade, acima de todas as coisas, e operar milagres que transformam, curam e libertam pessoas. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela vida de homens como Pedro e outros tantos que o Senhor levantou para proclamar, ó Deus, a Tua palavra, para levar, ó Pai, essa mensagem, uma mensagem que transforma vidas. E o Senhor, ó Deus, manifestar o Teu poder na vida da igreja e na vida daqueles que precisam do agir do Senhor. Um agir, ó Deus, sobrenatural, que vai além, ó Pai, das nossas capacidades e da nossa compreensão. Para que assim, ó Pai, pessoas possam crer, vidas possam se converter, e o Senhor, ó Deus, possa estar ali, manifestando do Teu poder,
fazendo com que o teu nome seja exaltado, fazendo com que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, ó Deus, diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos revista, ó Pai, com o poder do teu Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca, o Senhor esteja falando através de nós, para que na imposição de nossas mãos, o Senhor, ó Pai, esteja manifestando o teu poder através de nós. Opera, Deus, no meio da tua igreja. Desperta, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, para realmente crer, ó Deus, no mover, ó Pai, do teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dessas pessoas que estão, ó Pai, ao nosso redor. Que o Senhor continue operando, manifestando, curando vidas, libertando, salvando pessoas, através dessa mensagem poderosa do Cristo, que foi crucificado, mas que ressuscitou e vivo está, agindo e intervindo no meio da tua igreja e através do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Que realmente possamos ter o nosso coração voltado e a nossa fé fortalecida em Cristo, aquele que tem o poder de curar, libertar e de salvar vidas. Amém? Alguns recados, lembrando que essa semana nós temos os nossos GDCs, grupos de discipulado e crescimento nos lares, depois a gente divulga aonde vai estar acontecendo. Nós estamos estudando esse material, a mente de Cristo. A primeira parte desse material, irmãos, que nós vamos praticamente finalizar nessa semana, nós aprendemos justamente sobre características daquele que tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É isso que nós aprendemos. Essa semana a gente vai trabalhar a última dessa primeira parte. Depois nós vamos entrar numa segunda parte, onde nós vamos falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Então, cada estudo que nós fazemos ali, a gente vai trabalhando uma área da vida de Jesus que se relaciona também com a nossa vida e como isso se aplica em nós. Então, se você não tem participado, é importante que você participe. Lembrando, próximo sábado, tem o Café da Primavera das Mulheres, no valor de R$60, lá em São José dos Campos. Depois é só falar com a irmã Marta direitinho, tirar as dúvidas que forem necessárias, tá bom? Para as irmãs estarem participando. Lembrando do projeto missionário Ide aos Ribeirinhos, que vai acontecer, eu ainda não alterei a data ali, na verdade é do dia 24 a 1º de dezembro, que vai estar indo uma equipe lá para o Pará, para terminar uma obra que eles já começaram lá, e aí precisa se levantar um valor de R$40 mil. Todas as igrejas da região aqui do Vale do Paraíba vai estar participando com o valor. Coube aí a nossa igreja estar participando com esse valor de R$1.000. E lembrando também da nossa campanha, irmãos, nós ainda continuamos com a campanha da pintura. Temos um valor ali que precisamos alcançar e até o momento nós ainda não conseguimos atingir ali nem metade do valor que nós estabelecemos. Então, se você pode estar contribuindo, faça isso, contribua, faça a sua parte para que a gente continue fazendo os trabalhos necessários aqui dentro da igreja, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto. Somos gratos ao Senhor pela liberdade, ó Pai, que temos de, ó Pai, estarmos aqui louvando e exaltando o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai, sempre fiel, palavra, ó Deus, sempre verdadeira,
que vem de encontro ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, continue iluminando a nossa mente, nos dando, ó Deus, a compreensão e o entendimento, e, ó Deus, que possamos realmente estar aplicando essa palavra, ó Deus, em nossas vidas. Ó Deus, nos abençoa como igreja, ó Deus, para que realmente possamos ser uma igreja onde o Senhor esteja operando, agindo, ó Pai, fazendo com que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, para que assim muitas pessoas também possam, ó Pai, estar sendo levadas, ó Pai, diante do Senhor, crendo, ó Pai, na manifestação desse poder, mas principalmente crendo em Cristo Jesus, que é aquele, ó Deus, que nos capacita para que o Senhor, ó Deus, continue fazendo a Tua obra acontecer em nossas vidas e através das nossas vidas. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, diante da Tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Teu Espírito Santo esteja conosco e com o Teu povo reunido em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada na presença dEle.